Futebol brasileiro, pentacampeão do mundo, é uma atividade econômica importante, um mercado que movimenta grandes somas e contribui para a geração de emprego e renda. No entanto, especialistas apontam para a necessidade de profissionalizar e tornar o segmento mais atraente. Nesse momento em que o Rio de Janeiro se prepara para ser uma das cidades sede da Copa do Mundo, o nosso foco vai para os potenciais econômicos desse esporte. O que falta para que o futebol tenha lugar de destaque na economia brasileira? Eu e o jornalista Renato Auar conversamos com o advogado especializado em direito desportivo, Pedro Trengrause. Pedro, o ministro Orlando Silva diz que o futebol é a maior expressão cultural do nosso povo. Mas o que está faltando de fato para que ele tenha destaque na economia? Ele já tem destaque na economia. O futebol brasileiro hoje é uma parte importante do arranjo produtivo nacional. Movimenta mais de R$1,5 bilhão por ano, só com as receitas dos clubes de futebol da primeira divisão. Gera milhares de empregos e, consequentemente, já tem uma relevância muito grande. Agora, é preciso uma série de ajustes para que esse potencial possa aumentar. E aí sim, haja uma contribuição ainda mais efetiva do futebol enquanto atividade econômica para o PIB do país. Se a gente for pegar só as cotas de televisão que esses clubes de primeira divisão eles recebem, é uma soma milionária, né? Uma coisa que ultrapassa $500 milhões ano. São somas realmente bem grandes, né? Esse investimento, ele é bem aproveitado? Ele é bem aproveitado na medida em que os clubes conseguem produzir uma competição atraente. O mercado publicitário investe no futebol porque tem retorno. E esse retorno se dá justamente porque os clubes se apresentam em condições competitivas. Agora, a pergunta é, isso é o máximo que poderia ser feito? Ainda podemos melhorar? O futebol brasileiro dentro de campo é o melhor do mundo, sem a menor sombra de dúvidas. Fora de campo, nós também já temos patamares de produtividade comparáveis a clubes europeus, que têm uma economia estável há muito mais tempo do que a nossa. Nós vivemos hoje no Brasil um cenário econômico que nunca tivemos antes. São anos de estabilidade econômica, de crescimento econômico sustentável e que nos permite pensar em voos mais altos. Antes, nós vivíamos preocupados com um cenário macroeconômico diferente e, por isso, não podíamos exigir tanto dos clubes como podemos agora. Eu tenho certeza que daqui para frente, com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas e com esse crescimento da economia brasileira, o futebol também vai responder com uma melhor prática de governança e melhores resultados econômicos. A gente vai falando agora especificamente de Copa, né? A Copa ela gera um impacto que não só é no futebol, mas sim em todos os segmentos da economia. Já há um mapeamento sobre que segmentos da economia do estado do Rio de Janeiro vão ser os mais impactados? Nós fizemos na Fundação Getúlio Vargas um estudo onde mapeamos os principais impactos socioeconômicos da Copa do Mundo. E eles são muito grandes na indústria da construção civil, na indústria têxtil, alimentos e bebidas, hotelaria, enfim, uma série de indústrias que vão se beneficiar com o aumento do fluxo de turistas e o aumento dos investimentos concentrados nesse espaço de tempo que antecede a Copa do Mundo. Serão impactos aí da ordem de R$140 bilhões na economia brasileira. E aí, caminhando em paralelo a isso, então, você tem a necessidade de ter a profissionalização do próprio futebol, do esporte e da gestão dos clubes. Seria mais ou menos o caminho que se deve tomar? A Copa do Mundo vai trazer para o país um capital humano de nível internacional, padrões de excelência na gestão do esporte. E esse capital humano, sem dúvida, poderá ser um legado para a atividade do esporte brasileiro, que uma vez em contato com esses padrões de excelência, pode melhorar suas próprias práticas. Então, esse legado de capital humano desses grandes eventos pode, sem dúvida, mudar o panorama da gestão do esporte brasileiro. A gente está tomando outro patamar no futebol brasileiro nesse momento atual, porque a gente vê que os clubes eles estão fazendo investimentos que antes eles não faziam. Quer dizer, antes, 10, 15 anos atrás. Hoje o Flamengo está trazendo o Ronaldinho Gaúcho, o Fluminense tem o Fred, o Corinthians tem o Ronaldo, que acabou de se aposentar, mas enfim, está tentando trazer outros jogadores que estão na Europa, como o Kaká. A gente está entrando num outro patamar, não só econômico, mas cultural também para o futebol?
esse é um reflexo inequívoco da melhora das condições da economia brasileira. Porque todos esses jogadores citados por você agora voltaram para o Brasil numa conjuntura onde o mercado apoiou fortemente os clubes para que eles tivessem uma proposta financeira atraente para esses jogadores. Eles voltaram para o Brasil sem perder dinheiro, sem abrir mão dos seus salários, porque nós fomos capazes de organizar uma proposta, com a ajuda do mercado, atraente para esses jogadores. Isso é um reflexo da economia. Agora, não é a primeira vez que isso acontece. Nós podemos lembrar aqui a volta do Romário, por exemplo, eleito primeiro melhor jogador do mundo naquele ano e foi trazido do Barcelona para o Flamengo no auge da sua carreira, o que é diferente de alguns jogadores que voltaram para o Brasil nesse momento, que já estão numa trajetória descendente nas carreiras, no sentido de estar mais perto da aposentadoria do que do auge do seu potencial físico. Então, não é uma coisa nova para o futebol brasileiro, o Zico voltou da Udinese. O Flamengo, inclusive, ele é campeão nesse aspecto de repatriar jogadores no auge das suas carreiras. E esses dois exemplos do Zico, do Romário, depois do próprio Júnior, são exemplos claros. O Adriano, agora, artilheiro do campeonato de 2009, Flamengo campeão brasileiro, enfim. Não são novos. Agora, o momento da economia brasileira é o fator primordial para que os clubes consigam reunir as condições financeiras capazes de atrair esses atletas para cá. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo falando sobre a repatriação do Kaká, que é possível que ele volte aqui ao futebol brasileiro, e um desses argumentos que o Kaká estaria utilizando para poder voltar ao futebol brasileiro, ter interesse, é exatamente a visibilidade com a Copa do Mundo de 2014. Quer dizer, é um fenômeno interessante, né? Com a Copa do Mundo aqui no Brasil, os jogadores de ponta lá fora também têm o interesse de voltar a jogar aqui, né? Desde que recebam bem para isso, né? Eu aposto que ele não abre mão do seu salário. Essa captação de investimento também com a Copa do Mundo vai ser a gente está vivendo um momento, na verdade, em que existe dinheiro para os clubes, como o próprio Pedro já colocou, mas existe também dinheiro para fazer esses investimentos todos, infraestrutura, enfim, é uma quantidade de investimentos gigantesca que a gente nunca teve. A gente tinha projeto, mas não tinha dinheiro. Os próprios clubes conseguem captar mais dinheiro e trazer esses jogadores, né? É uma coisa Exatamente. natural, né? Mas em relação ao legado social, eu queria entrar um pouco, assim, ampliar um pouco essa visão dos próprios clubes, mas falar sobre o legado social em termos de formação mesmo de atletas. Essa mudança na gestão, essa visão maior, esse maior aporte de investimentos na área, permite também essa melhoria na formação dos próprios atletas? Não só permite, como exige, porque o clube vive basicamente da sua atividade esportiva, e a atividade esportiva requer a renovação do seu quadro de atletas. Consequentemente, o investimento nas categorias de base é fundamental para manter a qualidade do elenco e para melhorar a qualidade do seu jogador. Então, a melhora desse ambiente de negócios do futebol brasileiro, sem dúvida, reflete nos investimentos que os clubes já fazem e ainda farão nas categorias de base. Mas o legado social não para por aí. Quando a gente fala do legado social, a gente fala de um conceito muito mais amplo e que merece a nossa atenção, porque o futebol, o esporte, pode ser uma ferramenta importante para a transformação da nossa sociedade. Principalmente na questão da cidadania, né? Principalmente. É um dos papéis dos clubes, né? É um dos papéis dos clubes. Não só dos clubes, dos atletas que precisam ser bons exemplos para a garotada que se espelha neles, enfim. E por aí vai. A gente tem uma série de exemplos, mas é um tema muito importante. O impacto da Copa na sustentabilidade financeira de estádios e clubes. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. A Convenção Global Soccerex, maior evento da indústria do futebol, reuniu 25 mil executivos sêniores e 126 países nos últimos anos. Em 2010, foi realizada no Forte de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Nossa reportagem esteve lá e conversou com profissionais do futebol brasileiro. Vamos ver. Eu acho que o Rio de Janeiro está precisando de eventos como esse, ainda mais um estado que
vai ter aqui 2 dos maiores eventos do esporte, Copa do Mundo e também Olimpíada. Então, uma oportunidade grande de você ter uma feira como essa, uma feira que não só vai para o lado do futebol, como também para o lado dos negócios. Então, o Rio está de parabéns de ter se esforçado para trazer a SoccerX para cá e que, tenho certeza, vai ficar pelo menos até a Copa do Mundo. A SoccerX, como todos sabem, é a maior feira de negócios de futebol do mundo. E com a proximidade da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que serão disputadas aqui no Rio de Janeiro, esse evento SoccerX, sem dúvida nenhuma, em termos financeiros, em termos empresariais, a nível de negócio, será muito importante para o desenvolvimento, né, da cidade do Rio de Janeiro, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Tenho certeza absoluta disso. Eu acho que o tanto de negócio que dá para fazer no futebol é impressionante. Tanto de jogadores como de patrocínios. Eu acho que é uma coisa legal que fizeram com o futebol, né? Que há muito tempo atrás não tinha essas coisas, esses negócios. E hoje se expandiu muito os negócios no futebol. O Brasil é um país que está mais que preparado para receber uma Copa do Mundo. Tem seus probleminhas, mas que outro país não tem, né? Mas eu acho que pelas suas belezas, até pelo futebol que é o melhor do mundo, então eu acho que está mais do que preparado para receber uma Copa. Dá negócio e dá oportunidade, né? Eu acho que o futebol está aí, tomou conta do mundo todo, né? Todo mundo investindo no futebol, porque o retorno é muito rápido e é uma coisa também que glorifica cada um, né? Porque cada um que participa tem uma história a contar depois, né? E isso é muito interessante também. Hoje cresceu muito em termos de negócio, né? Eu estava até vendo outro dia em casa mesmo, né? Eu sempre costumo ver os tapes antigos, né? E vi uma final lá, Flamengo e Grêmio, lá no Sul, né? E quando eu olhei a torcida do Flamengo, que nós fomos campeão, né? Todo mundo torcendo lá, e aí eu vi que poucos torcedores tinham a camisa do clube, né? Hoje no Maracanã todo mundo tem a camisa do clube do Flamengo, todo mundo na rua já tem seus uniformes, então o negócio mudou muito. É sobre essas mudanças mesmo que a gente começou a falar no primeiro bloco e continua, na verdade, durante esse programa. Ter eventos vai aumentar também, a gente vai ter uma profusão de eventos nos próximos anos também, falando de futebol como negócio. O que isso traz, assim, em termos de visibilidade? Porque a gente também acaba atraindo outros empresários, enfim, gente que está olhando também para isso como oportunidade, né? Esses eventos, eles representam oportunidades de negócio em diversos segmentos. A rede hoteleira olha para a Copa, mas olha para a construção de hotéis, para a taxa de ocupação dos quartos. A construção civil, a mesma coisa. É a construção de um estádio, mas é construção, é obra. Então, é negócio na sua área. Isso significa que vários empresários de vários segmentos vão tentar participar desse momento. Agora, eu queria fazer um parênteses, é sempre bom assistir o depoimento desses craques. O Adílio falar ali da final do Flamengo contra o Grêmio e chamar a atenção para essa questão das camisas, me lembra a necessidade de combater a pirataria, por exemplo. Hoje muita gente tem camisa do clube, mas não é a camisa oficial, que nem sempre tem o preço tão acessível para que as pessoas possam comprar. Olha, nós fizemos um estudo também lá na Fundação Getúlio Vargas, que demonstrou que os clubes brasileiros hoje aproveitam só 3% do seu potencial de licenciamentos. Ou seja, há um potencial de crescimento de 3.200% só com licenciamento. Isso significa que é preciso um trabalho muito forte nessa área, porque é um potencial de receitas enorme. E o Adílio falou ali exatamente sobre isso. Ele falou uma coisa muito interessante, né? Antigamente, ele via no estádio que as pessoas não tinham a camisa do clube. Hoje em dia ele chega no Maracanã, agora Maracanã fechado no Engenhão, e está todo mundo com a camisa do clube. E você traz um jogador de peso, esses de ponta, com patrocínio da manga da camisa, com patrocínio do short. Então, quer dizer, se esse potencial que você está falando ainda tem muito mais a ser explorado, imagina o que o futebol brasileiro pode traduzir, nesses números, traduzir em campo. É uma coisa acho que espetacular, né, que pode ser feito. Em campo e fora dele, porque cada investimento desses repercute na economia de uma forma muito positiva. Gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento para o país. Essa questão do licenciamento é muito importante, mas mostra também o despreparo do Brasil em relação à propriedade intelectual, né?
porque não é só no futebol que a gente tem a pirataria aí disseminada em várias áreas. E aí quando você vai no futebol e vê a quantidade de pessoas que compram as camisas porque acham assim, tô pagando mais barato, vou lá no camelô e compro a minha camisa, você está deixando de gerar uma série de empregos, enfim, e de gerar toda uma economia que pode se desenvolver em torno disso, né? E esse é mais um impacto positivo que a Copa e os Jogos Olímpicos podem deixar para o Brasil. São dois eventos que têm uma preocupação muito grande com a proteção das suas marcas e exigem para o país sede uma série de adequações legislativas que sejam capazes de protegê-los do ambush marketing, né, o marketing de emboscada, da pirataria. E esses ajustes legislativos vão deixar o Brasil com níveis de excelência internacional na proteção de marcas, o que pode, e eu espero que, sem dúvida nenhuma, deva refletir nas práticas do esporte brasileiro e nas questões de propriedade intelectual do país. Entra também uma questão da consciência do torcedor, né? Porque você comprar uma camisa falsificada, todo mundo tem aquele amigo que fala, comprei essa camisa aqui, ela é igualzinha à original. Ela até pode ser igualzinha à original, só que o clube não está ganhando nada com isso. Se você está comprando uma camisa do seu clube, tende-se a pensar que você quer também ajudar o clube que você está torcendo. Pegar um gancho, na verdade a gente está falando aqui do papel do torcedor e é muito importante também ressaltar isso, né? Que para a sustentabilidade dos clubes o torcedor é fundamental e ele tem um papel aí muito importante. Ele é o número um nisso, né? Ele é o foco do clube, ele é o foco do jogo de futebol. A gente nunca pode esquecer isso. Sem a torcida, não existe futebol, não existe nada disso que a gente está falando aqui, né? Tudo que tem que ser direcionado para a torcida. O torcedor é o número um. O foco é o torcedor, né? Ou deveria ser. O torcedor, ele é o consumidor, direto e indireto desse produto. Seja através da sua audiência pela televisão, o que eleva os valores das cotas, o que, sem dúvida, eleva os valores pagos pelos direitos de transmissão. Seja pelo ingresso que ele compra, pela camisa que ele compra, pelo produto licenciado que ele compra, mas para que ele possa comprar, é preciso que haja uma rede de distribuição capaz de levar o produto até ele. Para que ele possa assistir, é preciso que haja uma estrutura de televisão, de transmissão, que possa levar as imagens até ele. Então, para que esse potencial do torcedor se realize, é preciso que o clube e que a atividade de futebol esteja organizada para isso. Então, quando a gente diz que o futebol brasileiro aproveita apenas 3% do seu potencial de receitas com licenciamentos, não é porque o torcedor não está comprando ou não quer comprar, é porque a estrutura não está preparada para levar o produto até ele da forma que ele possa consumir, né? E essa questão do torcedor não comprar uma camisa pirata e tal, é uma questão interessante, porque a diferença de preço é tão grande que ele talvez até gostaria de comprar a camisa original, mas ele não tem dinheiro. Então é preciso uma estratégia que consiga incluir esse contingente de torcedores que... segmentar mesmo esse mercado, né? Exatamente. O sucesso da Copa depende de uma ação coordenada entre as esferas pública e privada. Você vai saber no próximo bloco. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Bem, a gente se despediu no bloco anterior falando exatamente de preço. Não só as camisas são caras, a gente ainda não tem uma segmentação dos produtos licenciados dos clubes, como também a gente tem a questão dos ingressos de futebol que são muito caros, né, Renato? O ingresso é uma coisa absurda, né? O ingresso já é caro, muitos torcedores ainda se dispõem a pagar esse preço, que não é barato, o salário mínimo agora de R$ 15,45 reais. Chega a custar um jogo aí 40, alguns 80 reais. Quer dizer, o torcedor que tem a disponibilidade financeira ainda tem que ter a disponibilidade de tempo, porque jogo de futebol normalmente é dia de semana, sábado e domingo. Quer dizer, quando é dia de semana é 9h30 da noite, 10 da noite. Ele às vezes tem que sair do trabalho, alguns acordam cedo, não conseguem ir. Os que conseguem ainda têm uma dificuldade para comprar o ingresso. Que a figura do cambista na porta dos estados ainda é uma coisa muito presente. O governo federal, recentemente, encaminhou um projeto de lei ao Congresso que foi aprovado justamente para atacar essa questão dos cambistas. O preço dos ingressos, na minha opinião,
ainda está aquém do que poderia ser, porque existe um segmento da população de classe A e B que gostaria de ir ao estádio mais do que vai e não vai porque não tem o conforto, a segurança, a comodidade, seja para comprar o seu ingresso, seja para ir ao estádio. Então, enxergando o futebol como negócio, o preço do ingresso ainda poderia ser maior se houvesse mais comodidade, mais conforto e mais segurança, seja na compra do ingresso, seja na ida ao estádio, né? E com isso o ingresso seria mais uma fonte de renda ainda maior para os clubes. Então eu não queria entrar na questão do preço porque existe uma defasagem em relação... O preço poderia ser segmentado, né? Exato. Existe como é na NBA. Tem é. ingresso de $20 como tem ingresso de $9.000. Quer dizer, ele está acessível a todas as faixas de público, né? Mas porque oferece também as diferenças, tem diferença nesse nível do que cada um paga e tem como de retorno. A gente hoje em dia popularizou a questão dos estádios. A gente vai mudar um pouco isso com as obras que estão sendo exigidas para a Copa, né? A gente vai modificar o layout dos estádios, vai torná-los mais modernos. Isso vai possibilitar exatamente esse caminho de você poder diferenciar preços e aumentar o conforto e a comodidade, né? É isso. Nós temos exemplos aí de jogos onde os ingressos são vendidos a R$150, R$200, como foi, salvo engano, o jogo do Grêmio com o Flamengo em 2009, o último jogo do Campeonato Brasileiro, que valia o título, na verdade. Os ingressos terminaram há 2 semanas do jogo e havia ingressos sendo vendidos na porta do estádio por 5 vezes mais do que o preço que ele deveria ser vendido na bilheteria. Esse é um problema interessante, porque se por um lado a pessoa que comprou o ingresso para revender assumiu o risco da partida, ou seja, o clube recebeu o dinheiro que estava ali na face do ingresso, não houve prejuízo para o clube, pelo contrário, houve lucro, porque ele recebeu o dinheiro antes do serviço que ele ia prestar. Quanto antes ele recebe o dinheiro, melhor, porque o dinheiro tem valor no tempo, não é isso? Uhum. Então, ele teve lucro por ter vendido, ele teve fez um bom negócio por ter vendido um ingresso que não aumentaria de preço até o dia do jogo, com a maior antecedência possível. Ele fez dinheiro e transferiu o risco. Se ninguém aparecesse para ir ao jogo, o risco não era mais dele, porque ele já tinha vendido. Mas, por outro lado, ele deixou de capturar um excedente que o consumidor estava disposto a pagar por aquele ingresso. O sistema que se pode pensar é um sistema semelhante ao sistema das companhias aéreas, onde a cada venda de ingressos significa que há menos ingressos para serem vendidos, ou seja, a demanda aumenta e a oferta diminui. Consequentemente, há um ajuste dinâmico no preço, para que quando você chegue ao último ingresso a ser vendido, ele esteja pelo preço que a pessoa está disposta a pagar na mão do cambista. E aí sim, o clube receba as 5 vezes mais que o consumidor estava disposto a pagar por aquele ingresso. É um sistema que já é testado pelas empresas de aviação, por exemplo, funciona no ponto de vista que ele captura esse excedente que o consumidor está disposto a pagar, incentiva a compra antecipada, mas para que isso aconteça, nós não podemos ter o sistema que nós temos hoje, onde as pessoas têm que enfrentar filas quilométricas, e aí nem todo mundo tem condição. Tem que ser um critério claro para o torcedor entender como é que funciona. Claro e cômodo, né? Hoje a internet mudou as relações sociais de consumo. As pessoas compram pela internet, recebem as coisas que elas compraram, existe uma comodidade muito grande, imprimem o seu ingresso em casa. Por que isso não pode funcionar para o futebol? Uma preocupação que é sempre colocada, permanente, é justamente com a sustentabilidade dos estádios, né, para que eles não se transformem em elefantes brancos. A gente tem aí o exemplo do próprio Engenhão, que demorou um tempo para poder passar a ter uma sustentabilidade. E da própria África do Sul, né, que parece que o esporte na África do Sul, o esporte de maior apelo na África... É o rugby. E os estádios não são gigantes, são grandes demais para o público que eles recebem nesses jogos. E tem estádio demais. Então, quer dizer, esses aparelhos que foram construídos acabaram se tornando elefantes brancos, que não são utilizados em boa parte das cidades ali na África do Sul. Agora, devem ter outros modelos também que dão certo, né? Era legal a gente falar um pouco sobre isso. Até no próprio estado do Rio, a gente tem modelos de estádios que já oferecem serviços também para se manter, não é isso, Pedro? Como o estádio da cidadania,
em Volta Redonda, feito pelo Neto, que é um visionário, um sonhador, um empreendedor, e construiu realmente um estádio de primeiro mundo em Volta Redonda. No Estádio da Cidadania existe atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem universidade, tem clínicas médicas, tem policlínica, Eu tive a ambulatório. oportunidade de visitar o Estádio da Cidadania e é um negócio fantástico. Assim, você tem aula para terceira idade de manhã, tem academia. É uma coisa assim fantástica, muito bem aproveitado o espaço ali, o espaço interno. Prova que a gente também pode assim não ficar olhando só para fora, né? Olhar um pouco para dentro e ver como a gente pode. O campo é preservado para o futebol, mas o espaço interno do estádio, que é o que se oferece também, de atividades ali para a comunidade é uma coisa fantástica. Mas o conceito é interessante, porque aquilo não é um estádio. Aquilo é uma clínica, uma universidade que tem um estádio. Porque o que é mais utilizado é isso. Então, por esse critério, aquilo é um outro equipamento que tem um estádio acoplado, que é como acontece em alguns lugares do mundo, né? A gente tem shopping, cinema, teatro, restaurante, enfim, uma atividade, centros de convenção, hotéis, integrados ao estádio, e com isso garantem a utilidade de um equipamento por mais tempo. É a discussão do estádio ser um centro de serviços também, ele não ficar restrito só à finalidade do jogo em si, né? Mas ainda que fique restrito à finalidade do jogo, no Brasil nós temos uma realidade diferente da África do Sul. O futebol é importante para o país. As nossas médias de público já são médias de público relevantes. Nós já temos uma atividade que representa bastante do ponto de vista social e econômico. Então, esses investimentos em 12 novos estádios para a Copa do Mundo vai repercutir, sem sombra de dúvida, na economia do futebol brasileiro. A nossa preocupação com a sustentabilidade nos estádios, ela pode ser um pouquinho diferente. Ela pode ser do ponto de vista ambiental, utilização das águas pluviais, de energia solar, recolhimento inteligente dos detritos, utilizar o estádio como um exemplo de educação ambiental para que as pessoas mudem os seus hábitos. E é aquela história, quando a pessoa muda um pouco o hábito, ela muda o mundo, e o mundo muda com ela, porque as pessoas passam a consumir menos água, enfim, a ter uma vida mais responsável do ponto de vista ambiental. Então, é possível pensar essas construções sob essa perspectiva. Agora, sob a perspectiva econômica, até mesmo onde o futebol não é tão importante no país e haverá estádios, na minha opinião, isso vai servir para desenvolver o futebol naquele local. Sem falar que o estádio é naturalmente o palco para uma série de outras manifestações, para shows, para cultos religiosos, até para provas de concurso público. Então, é um equipamento que está à disposição daquela comunidade, não só para o futebol. Ou seja, é um investimento que vale a pena. E que aí vai exigir também essa maior interação entre o poder público e o privado, né? No sentido de ampliar essas possibilidades e colocar de fato esse espaço para o cidadão. E até mesmo de gestão. A gestão desses equipamentos não necessariamente precisa ser feita pelo poder público. É verdade que pelo volume de investimentos e pelo tempo que a gente tinha para fazê-los, o poder público surge como o principal investidor. Aliás, o único até agora, porque mesmo nos estádios privados houve um aporte significativo de recursos públicos através de uma linha aberta pelo BNDES. Agora, a gestão desses equipamentos pode ser compartilhada com a iniciativa privada e alguns empresários já demonstraram interesse nisso. Aqui no Rio de Janeiro, o próprio Ike Batista já demonstrou que tem interesse em conversar com o Estado para fazer a gestão do Maracanã. E aí, nós temos um grande passo a dar, porque esses equipamentos precisam de conteúdo. E quem tem condições de trazer esse conteúdo é a iniciativa privada, que vai ter mais agilidade para buscar uma agenda mais completa do ponto de vista do oferecimento de conteúdo. Shows, cultos, concursos, futebol, enfim, uma agenda mais inteligente do ponto de vista da iniciativa privada. Eu acho que ele pode contribuir muito para isso. A importância da Copa para a imagem do Rio. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. De todos os legados que a Copa pode trazer, um deles já está sendo sentido na pele, que é a divulgação da imagem da cidade e, consequentemente, do Estado no exterior.
sobre essa questão da visibilidade do Rio de Janeiro. A gente falou já do potencial do turismo, já falou da própria questão do futebol, dos esportes, da agenda que a gente vai ter aí para os próximos anos. O que mais, assim, quais são as responsabilidades e os desafios que a gente tem em termos de, uma vez mostrada a imagem, fazer com que as pessoas venham, de fato, continuem vindo para o Brasil? A Copa do Mundo é uma competição entre nações dentro de campo, mas fora dele é uma competição econômica entre as sedes. Nós competimos pelos mesmos turistas, nós competimos pelos mesmos volumes de investimentos e o Rio de Janeiro tem uma posição estratégica nessa competição, por ser a cidade com maior visibilidade no mundo, por receber 2 anos depois os Jogos Olímpicos. Agora, não adianta ter uma grande visibilidade se quando o turista quiser comprar uma passagem de avião para o Brasil, ele tiver que passar por São Paulo. Ele precisa conseguir chegar direto no Rio de Janeiro. E aí nós temos um desafio. E chegar num bom aeroporto. Num bom aeroporto, porque a primeira impressão conta demais. Nós precisamos ter uma estratégia para levar esse turista ao maior número de lugares possível, não só na cidade do Rio de Janeiro, como Jardim Botânico, Parque Lage, Corcovado, Pão de Açúcar, mas também no interior do estado, levá-lo a Búzios, levá-lo a Paraty, levá-lo a se interessar por Petrópolis, por Teresópolis, por Friburgo, enfim, pelo Sana, lá em Macaé, de norte a sul, de leste a oeste do Rio de Janeiro, nós temos opções para oferecer a esse turista. Agora, é preciso que o estado esteja preparado, primeiro, para levá-lo a se interessar por esses roteiros e, segundo, para levá-lo até lá, porque ele precisa ter facilidade para encontrar transporte, encontrar hospedagem, encontrar a estrutura necessária para que esse turismo aconteça. O turista ele está aqui procurando comodidade, né? Ele não quer ter trabalho para... A gente falando de futebol, se ele está lá no país dele, ele tem que ter um site ou alguma coisa onde ele possa ter informação para comprar um ingresso para um jogo de futebol, para visitar esses aparelhos turísticos que o estado do Rio tem, para conseguir fazer a programação de viagem dele. Porque existe ele tá de férias, existe um tempo ocioso aí entre um jogo e o outro que justamente abre esse leque de possibilidades. Ele tem que ter comodidade, ele tem que ter o acesso à informação para poder escolher o seu roteiro, não ficar muito preso a chegar aqui e definir o que vai fazer. É um nível de organização que parece simples, mas para quem está se organizando para viajar, para vir ao Brasil, para conhecer o Brasil, é muito importante, né? É muito importante e eu repito, o Rio de Janeiro tem vantagens comparativas em relação aos outros estados. Primeiro, pelo tamanho do estado. Um estado compacto que oferece dentro dele opções das mais variadas, da serra ao mar. Então, nós temos essa vantagem. A segunda vantagem é a visibilidade que nós temos ser maior do que a dos demais estados. As pessoas têm vontade de vir para cá. Então nós precisamos aproveitar isso para atrair o maior número de turistas. Agora, os desafios são objetivos e não só no ponto de vista da comodidade para que eles tenham acesso a esses serviços. Porque para que procurem esses sites, eles precisam ser levados a se interessar por isso, porque eles não sabem que existe o Sana, que existe, enfim, as opções de turismo que o Rio de Janeiro todo oferece. A gente falou de gestão, é uma estratégia, um planejamento acerca de como vai ser feita essa divulgação e o que vai ser divulgado para esse turista. E também uma estratégia de mercado para garantir que haja essa estrutura aqui. Nós precisamos encontrar uma forma de incentivar as empresas aéreas a mudarem os seus hubs, a utilizarem mais o Rio de Janeiro como porta de entrada e porta de saída do Brasil. Talvez isso passe até por melhorar o ambiente legislativo no qual essas empresas operam no estado do Rio de Janeiro, com uma política de incentivos fiscais, ou seja, vale a pena fazer um estudo sobre isso. Porque, sem dúvida nenhuma, o Rio de Janeiro precisa melhorar as condições objetivas para que esse turista possa chegar aqui e, uma vez aqui, possa se locomover dentro do estado. Você falou um pouco do turista que vem passar férias e dos espaços entre os jogos, e no caso da Copa de 2014, isso se acentua ainda mais, porque a viagem que o turista internacional precisa fazer é uma viagem longa. Ele não pode ir e voltar como ele fazia na Alemanha. Então ele vem para cá para passar um período maior de tempo. E quanto à venda dos ingressos, não se engane, não haverá ingressos para todo mundo. Nós temos um grande desafio, que é construir a Copa do Mundo para todo mundo. Precisamos ganhar escala. O Rio de Janeiro pode e deve pensar em eventos paralelos à Copa do Mundo para que as pessoas possam assistir os jogos nas suas cidades, nos seus bairros, porque chega a ser uma questão de segurança pública. Imagina o seguinte, se o Brasil para quando a seleção joga em outro país, imagina quando estiver jogando aqui. Se nós não tivermos
opções para que essas pessoas possam assistir os jogos perto das suas casas, num ambiente alegre, festivo, como é os FanFests da FIFA, por exemplo, nós corremos o risco de ter muita gente na rua e não conseguirmos controlar essas multidões. Então, o Rio de Janeiro pode pensar e sair na frente com um grande programa de FanFests por todo o interior do estado e em toda a cidade do Rio de Janeiro. Como já vem fazendo no jogo Flamengo e Grêmio, sim, teve FanFest na Sapucaí, no Piscinão de Ramos, em 6 outros lugares. Há também aqueles espaços naturais. Copacabana. Copacabana foi o FanFest oficial da FIFA, feito pela cidade do Rio de Janeiro, com a FIFA, que inclusive foi considerado referência mundial. A FIFA reconhece aquele como sendo o melhor evento de FanFest da Copa do Mundo de 2010, contando inclusive com aqueles organizados na África do Sul. Por quê? Porque o povo brasileiro gosta de futebol, gosta de festa, gosta de assistir o jogo junto e gosta desse momento de, olha, Carnaval de Salvador, de Recife, nós temos do Rio de Janeiro nas ruas. O nosso povo gosta disso. É uma vocação natural. É uma vocação natural. Então isso vai acontecer naturalmente. Se não for bem pensado, se não for bem organizado, nós corremos aí um risco de segurança pública, que nós precisamos estar atentos para ele. Ou seja, o desafio de levar a Copa do Mundo para todo mundo, porque não tem ingresso. O maior estádio tem 80 mil lugares, dos quais 60% já são destinados à audiência corporativa, aos patrocinadores, aos convidados, e os outros 40% para o mundo inteiro que quer vir ao jogo. Então, não cabe todo mundo no estádio. Como é que a gente consegue levar a Copa do Mundo para todos? Justamente através desses eventos que permitem um ganho de escala. E com planejamento, o Rio de Janeiro pode sair na frente dos demais estados e consolidar uma oportunidade que já é natural, pela vantagem comparativa que o estado tem. A Copa já está acontecendo, né? A gente fala de que é logo ali na esquina, mas ela já está acontecendo agora, com todas as obras que estão sendo feitas de infraestrutura, para dar conta desses compromissos assumidos. Só que a gente está ainda pensando, quando fala de esporte, do futebol, das Olimpíadas, em modelos do mundo. A gente já está construindo, já existe uma ideia de modelo brasileiro, de como vai ser a nossa Copa, na sua opinião? Na minha opinião, já. E nós precisamos ter coragem e ousadia para não copiar modelos pré-estabelecidos e sim construir o nosso. O Brasil tem vocações distintas dos demais países que receberam a Copa e inclusive do Brasil de 1950, que recebeu a Copa. E nós precisamos ter a coragem de assumir o desafio de identificar essas demandas e trabalhá-las com a nossa característica, com a nossa capacidade. Agora, a Copa do Mundo de 2014 já nasceu diferente. Nós vimos em dezembro a disputa ferrenha pelos países que queriam sediar a Copa de 2018 e 2022. Foram vários países disputando essas duas edições da Copa. Inglaterra, Espanha, Portugal, Bélgica, Holanda, enfim, o Catar, Japão, Coreia, e por aí vai, eram 12 ou 13 países. Vocês lembram quem disputou a Copa com o Brasil em 2014? 2014 foi praticamente o Brasil, né? Não, foi só o Brasil. O Brasil foi candidato único. Então, isso serve para mostrar o quanto a Copa de 2014 é diferente. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, teve habilidade para construir o apoio de todo mundo à Copa do Mundo no Brasil. Uma coisa quase que inédita na história moderna da FIFA. E nós devemos isso a ele, ao ministro Orlando Silva e ao presidente Lula. Mas basicamente ao presidente Ricardo Teixeira, que foi o grande maestro dessa articulação, diferente das Olimpíadas, onde o Rio de Janeiro disputou com várias cidades importantes, com candidaturas fortes. Mas esse nascimento da Copa, com essa unanimidade, com esse apoio, já transforma a Copa do Mundo de 2014 em algo diferente, nunca antes visto. Já vai ser um modelo, que já está sendo visto desde Exatamente. É importante que a gente não copie modelo europeu, porque são culturas completamente diferentes, né? Se você for pegar países que sediaram a Copa, até recentemente, como a Alemanha, esse modelo da Alemanha não serve para o Brasil. Não é uma coisa que até porque o esforço deles, por exemplo, mínimo. era para criar empolgação, quando na verdade aqui já é um esforço isso está no sangue. A estrutura eles já têm praticamente pronta, eles vão lá fazer um acerto aqui. Aqui o trabalho é muito maior a ser feito, né? Agora, acho que você tocou num ponto fundamental também, que é a questão dos aeroportos, né? O aeroporto aqui no Rio de Janeiro, ele carece de uma estrutura para receber esse turista, né? Hoje em dia a gente já tem uma estrutura muito reduzida no aeroporto Galeão Tom Jobim e ele carece de uma estrutura para receber esse turista, né?
Não só o aeroporto aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que todos no Brasil merecem ajustes e melhorias. Mas eu queria propor uma reflexão. Nós precisamos de melhores aeroportos para a Copa ou para o nosso dia a dia? Isso ou para deve ser um hoje? legado, Ou para né? ontem? Isso não tem nada a ver com a Copa. A Copa, ela só serve como catalisador desses investimentos que já deveriam ter acontecido. Ou o nosso aeroporto está hoje adequado às nossas necessidades? Não está. Ou o metrô, que vai até a Barra, e aí está sendo prometido para as Olimpíadas de 2016, não foi prometido para o Pan-Americano em 2007? Então, são obras, são intervenções que nós já precisamos. A revitalização da zona portuária, com ou sem Copa, com ou sem Olimpíadas, é uma necessidade do Rio de Janeiro. A gente estava falando aqui exatamente disso, né? Do esporte como o catalisador de toda uma mudança social, econômica, importante para o Estado. Né? Eu queria agradecer a você, Pedro, Renato, e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.